Antes de falarmos sobre WSTG e OWASP, uma palavrinha do nosso patrocinador. A C-Cyber é uma academia especializada em segurança cibernética que possui uma gama gigantesca de treinamentos voltados para você que quer evoluir profissionalmente. Na C-Cyber, você pode se preparar para as principais certificações do mercado, da EC-Consil e CompTIA. Lá você tem acesso a cursos práticos com tecnologias inovadoras. Inclusive, você vai ver bastante material com referência da OWASP, hein? Acesse o site que está no comentário fixado e saiba mais. Conheça um pouco mais sobre esse cyber. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai conversar novamente sobre metodologias. Novamente porque isso é uma playlist aqui no canal. A gente já falou sobre algumas metodologias já, como por exemplo a PTS e a OSS-TMM. Então dá uma olhadinha nesses vídeos que já estão prontos, mas nesse daqui a gente vai falar sobre uma das metodologias mais conhecidas no mercado. E eu tenho que dizer para vocês que a OWASP ela é ridícula. Ela possui vários testing guides, que são guias de teste. Olha só, a gente tem o Firmware Security Testing Methodology, o FSTM, com foco em testes em firmwares, bem específico, mas super importante, já que os firmwares estão disponíveis em todo o dispositivo, basicamente. Mobile Security Testing Guide, o MSTG da OWASP, e a metodologia que a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, que é a WSTG, a Web Security Testing Guide também da OWASP. E o OWASP Web Security Testing Guide é o principal recurso de teste de segurança cibernética para desenvolvedores de aplicativo e profissionais de segurança. É claro que quando a gente está falando de desenvolvedores de aplicação, a gente volta ali para desenvolvedores web, já que para o mobile a gente tem uma metodologia própria. E Afonso, esse é um guia voltado para o desenvolvimento seguro ou ele é voltado para o teste? Ele é voltado para os dois, porque o objetivo é ajudar as pessoas a entender o que, por quê, quando, onde e como testar esses aplicativos web. Isso é feito, isso é mostrado pela OWASP como um ciclo de desenvolvimento, com a segurança ali dentro, e pode ser feita essa análise tanto por profissionais da área de segurança quanto pelos próprios desenvolvedores daquela solução. Segundo a OWASP, um dos melhores métodos para evitar falhas de segurança em aplicativos, em soluções, em sistemas, é basicamente melhorar a produção do ciclo de vida de desenvolvimento de um software, também conhecido como SDLC. Ou seja, incluir a segurança em cada uma das fases desse ciclo. Um ciclo ele pode ser dividido entre definição e requisitos ou requerimentos, ou seja, o primeiro passo é definir o que vai ser feito, como vai ser feito e o que seria necessário para fazer aquilo. Depois partir para o design, ou seja, para o desenho, para a visualização do que vai ser construído. Então, para o desenvolvimento, depois do desenvolvimento, a parte de deploy e testes, onde vai ser feita a validação daquilo que foi construído, e por último a manutenção. Esse ciclo ele é infinito, porque uma solução ela normalmente recebe novas atualizações, ela recebe novas funcionalidades, ela recebe coisa nova a todo momento, e cada coisinha nova entra nesse ciclo de definição e requerimentos, design, desenvolvimento, deploy e manutenção. E o OWASP WSTG ele prega que a segurança deve ser implementada em cada ciclo desse. Ou seja, na hora de fazer a definição, na hora de fazer os requerimentos, você já faz isso pensando na segurança, ou seja, o Security by Design, a segurança por padrão, a segurança por default, Security by Default também. Então é quando a segurança ela vem implementada dentro do desenvolvimento daquela solução. Depois, na parte de desenho, novamente, vai ser na parte de design, na parte de imaginar, de desenhar o que vai ser entregue, também colocar a segurança ali dentro. É importante
para você ter as funcionalidades desenvolvidas da maneira mais segura possível. Na parte de desenvolvimento seguro, onde a gente tem o AppSec, onde a gente tem o DevSec. A parte de desenvolvimento seguro, a parte de uma equipe capaz de fazer isso. Quando parte para o deploy, para os testes, antes de lançar na produção essa parada, fazer uma análise mais robusta para então entregar esse software para manutenção, né? Entregar para produção, enfim, aonde vai ser feito também a manutenção de segurança. E quando a gente é profissional assim e precisa fazer uma análise de uma solução web, eu anotei alguns pontos que eu vi interessantes na WSTG. Um deles é entender o escopo que você vai fazer a análise ou que você vai construir aquela segurança. Não tem como você pegar uma aplicação, você pegar um sistema para testar sem entender como ele funciona e sem entender qual é o escopo que você tem para fazer aquela avaliação. Por exemplo, em sistemas de bug bounty, a gente tem um escopo super bem definido e caso você fuja daquele escopo, você não recebe pela vulnerabilidade que você reportou, porque você não pode sair daquele escopo. Aquele é o escopo do bug bounty. E quando a gente parte para um pen test, para uma análise de vulnerabilidades, para um scan de vulnerabilidades que seja, você acaba também tendo um escopo de serviço, você não pode fugir daquele escopo de serviço, então é super importante que você entenda qual é o escopo que você está trabalhando, onde você pode testar, onde você não pode testar e entender aquilo como um todo. Outro ponto é você desenvolver uma mentalidade certa. Esse é um tópico que a WSTG deixa, que é a questão de como você vai fazer a análise daquele escopo, o que você vai fazer de diferente, como você vai tentar burlar as proteções, como você vai tentar burlar aquele sistema desenvolvido. Então eles colocam basicamente como fora da caixa, né? Pensar um pouco fora da caixa. Nem sempre a gente precisa pensar apenas fora da caixa. Às vezes é super interessante você pensar dentro da caixa e fazer um arroz com feijão bem feito. Outro ponto que eles colocam é entender bem do assunto. Ou seja, se você vai pegar, por exemplo, uma API para testar, você vai ter que entender aquele assunto. Você vai ter que entender como você pode fazer com que aquela API funcione, como você pode fazer um API injection, como você pode fazer um teste em API, como que aquela parada funciona, sei lá. É a primeira vez que você está pegando um caso de XSS, super comum, tá? Você tem que entender o XSS, então você tem que estudar, mesmo que seja ao longo do teste mesmo. Você tem que entender daquele assunto para você conseguir tirar o maior número de vulnerabilidades possível, o maior número de pontos positivos possíveis daquela avaliação. Um outro ponto que a WSTG deixa é a utilização das ferramentas corretas para o que você quer fazer. Então não adianta você, por exemplo, pegar um Nmap e usar a parte dos scripts do Nmap, lá, o NSE, né? O Nmap Scripts Engine, para você fazer, por exemplo, uma verificação de XSS usando o NSE. Eu sei, o NSE ele foi feito para aquilo, mas será que é a ferramenta mais correta para você validar se existe um XSS ou não dentro daquele sistema? Será que não existe uma outra ferramenta ou até mesmo de maneira manual você fazer isso? Então, é saber qual ferramenta você vai utilizar para cada ambiente. Óbvio que você vai errar, vai colocar uma ferramenta ou outra ali que não vai ter um resultado tão bacana e você vai ter que substituir. Mas tudo bem, ferramentas são apenas ferramentas. E outro trecho que eu achei interessante é o diabo está nos detalhes. Sim, está escrito assim na documentação e basicamente é uma verdade. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas por não prestar tanto atenção ou por não dar tanto valor àquela informação, àquela forma de comunicação e etc. Então é sempre prestar atenção nos detalhes o máximo possível. Se você não conseguir prestar atenção em todos os detalhes enquanto você está fazendo alguma validação mais a grosso e etc., não tem problema. Deixa tudo anotado e depois, quando você estiver finalizando ou quando você estiver mais tranquilo, revisa tudo de novo e aí sim foca nos detalhes para tentar encontrar um maior número de vulnerabilidades possíveis no detalhamento daquela solução. Um outro ponto é quando você tem o código fonte, utiliza ele.
tá? Usa o código-fonte quando ele estar disponível. Geralmente aí em pentests white box a gente tem o código-fonte em mãos. Então caso você tenha, utilize o código-fonte, ele vai te ajudar muito. Então code review é uma técnica, é um conhecimento super necessário para esse ponto, né? E desenvolver métricas é uma parada super importante também. Pense que você vai entregar um documento, você vai entregar um relatório, você vai entregar uma documentação ali, né? Um relatório de pentest, um relatório de análise de vulnerabilidade, etc. E é muito importante você ter pelo menos algumas métricas para mostrar para o cliente, olha, cliente, essa vulnerabilidade é grave, olha, cliente, você tem essas falhas de segurança, etc. E essas métricas podem muito bem ser um CVSS, por exemplo, né? Um score da vulnerabilidade que você encontrou. É uma métrica, mas você também pode desenvolver as suas próprias métricas. Inclusive aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre CVSS, vou deixar aqui no card. E, basicamente, segundo a WSTG, você tem que fazer os testes em pessoas, processos e tecnologia. É claro que, como a gente está falando de um teste em web, a gente normalmente não vai ter a permissão de phishing, não vai ter a permissão de engenharia social dentro do nosso escopo, então pessoas acabam não entrando nisso. Contudo, como a WSTG é um documento super grande, com várias verificações de segurança, com várias dicas de segurança, até mesmo para desenvolvimento, acaba que esse pessoas entra para isso. Entra para treinamento, entra para DevSec, AppSec, etc. Mas processo e tecnologia a gente vai ter que validar ao longo de uma verificação web. A gente precisa entender os processos daquele sistema para conseguir fazer o teste de segurança nele e a gente precisa entender a tecnologia e verificar se aquela tecnologia possui ou não vulnerabilidade, por exemplo. E um outro ponto que eu achei super interessante e eu queria trazer aqui para esse vídeo quanto à WSTG é que ela tem uma visão super interessante sobre o pentest. Ela diz que o pentest tem vantagens e desvantagens. A vantagem do pentest, a vantagem de fazer o pentest é que ele pode ser um serviço rápido, ou seja, 15, 20, um mês de serviço e, portanto, barato, segundo a WSTG. Ele requer um conjunto de habilidades relativamente menor do que, por exemplo, um code review, né, do que uma segurança by default, né, uma segurança by design que eu citei lá no início, na parte de ciclo de vida de desenvolvimento de software. E ele faz ali uma verificação de um sistema que realmente está exposto, sabe? O pentest ele vai testar aquele produto que já está em produção ou que está em desenvolvimento, mas já está indo para produção, sabe? Então ele vai realmente verificar aquilo que está exposto. Ele não vai se prender a coisas que não estão tão expostas ao público. Contudo, segundo a WSTG, a desvantagem para um pentest é que ele está sendo feito tarde demais. O correto realmente seria colocar a segurança da informação dentro do SDLC, dentro do ciclo de vida do software. E basicamente ele vai fazer apenas a verificação do impacto frontal, ou seja, o que tem ali a superfície de ataque disponível. Isso é um ponto positivo, mas é um ponto negativo, porque se, por exemplo, o invasor ele consegue acessar aquele sistema por meio do usuário e fazer, sei lá, uma invasão aos servidores, esses servidores eles não foram testados, porque esses servidores não estão dentro do Security by Default, Security by Design, ou seja, a preocupação pode ser gigante, o problema pode ser gigante, porque isso não foi testado, não se sabe o impacto disso. Por isso, o impacto de um pentest ele é visto como desvantagem, segundo aqui a WSTG, certo? Então aqui, basicamente, tem um ponto positivo e um ponto negativo, mas ainda assim um pentest ele pode ser um serviço muito positivo para a empresa no geral, até mesmo porque não necessariamente o pentest ele exclui a inclusão da segurança no SDLC, como também o SDLC não exclui o pentest. Pode ser um complementando o outro, entende? O WSTG ele não possui um passo a passo geral, como a gente viu lá na PTS, por exemplo, que é algo mais direcionado, é voltado apenas para pentest e tudo mais. Isso porque o guia ele possui diversos processos em um documento que tem mais de 460 páginas. Atualmente está na versão
4.2. Porém, ainda assim, ele possui uma planilha com diversas checklists para várias situações. Essa planilha ela tem como objetivo realmente te auxiliar durante uma verificação de segurança ou durante ali o desenvolvimento de um software. Estou desenvolvendo o software, vou verificar a playlist, opa, vamos tentar fazer essa parada? Beleza, tentamos fazer, não conseguimos, opa, rodou esse teste, está vulnerável, vamos corrigir já antes que passe para o próximo nível. Assim também como pode ser visto no PTS, o WSTG ele passa informações bem técnicas sobre diversas verificações, várias e várias técnicas de injection, por exemplo. Injection em CSS, HTML, JavaScript, XML, LDAP, assim por diante, também como IDOR, teste em API, GraphQL, verificações em client-side, verificações em server-side, LFI, entre várias outras técnicas. Então tem muita coisa técnica dentro desse Testing Guide da OWASP. O OWASP WSTG está atualmente na versão 4.2, é disponível de maneira totalmente gratuita no OWASP.org, possuindo também um GitHub com as informações e os links você pode ver aí na tela. Esse guia está em desenvolvimento há vários anos e hoje é uma das metodologias de maior renome juntamente com o APTS, NIST e algumas outras. A versão 5.0 do OWASP WSTG já está em desenvolvimento. Então é uma parada super interessante, é um documento super extenso e etc. Mas você tem acesso a essas informações aí de maneira totalmente livre e gratuita. Claro, o documento ele é escrito em inglês, mas você pode tranquilamente acessar lá o asp.org, acessar o documento em forma de texto e colocar para o Google fazer a tradução. E aí você até pode fazer um simultâneo, Abre um em português, abre um em inglês, vai verificando um e outro, porque a gente sabe que alguns termos eles não podem ser traduzidos, E acaba ficando estranho, mas é um documento super acessível, também como a PTS, A PTS, a maioria dela aí é totalmente em inglês e você tem que ficar traduzindo para ler. Então é um padrão, o inglês é meio que um padrão para esse tipo de documentação na nossa área. E antes da gente finalizar, eu gostaria de lembrar para você que no comentário fixado a gente tem o link da CCyber. A CCyber é uma das academias mais renomadas de segurança cibernética e lá em alguns cursos você tem acesso, por exemplo, a um ambiente ultra realista simulado de segurança defensiva, no qual o seu objetivo é mitigar e resolver problemas de ataque ofensivo por meio de cybercriminosos, já que é tudo simulado, mas é um ambiente foda, assim, uma tecnologia de Israel e tudo mais, muito legal. Dá uma olhadinha aqui no link e conheça um pouquinho mais sobre a CCyber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque a gente quer chegar aos 100 mil inscritos. Quando? Eu não sei, mas a gente quer chegar aos 100 mil inscritos. Ajuda a gente e compartilha esse vídeo no seu grupo de estudos, grupo da faculdade, grupo do curso técnico, enfim, da galera aí que gosta de tecnologia. Beleza? É isso. Segue a gente lá no Insta, @canal Guia Anônima, e a gente se vê na próxima. Valeu e até mais!